Graça e paz, povo de Deus, é com alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus. E dando continuidade ao nosso último vídeo, que combatendo o bom combate, para darmos prosseguimento aqui dentro daquilo que o apóstolo Paulo e as Sagradas Escrituras nos falam do que é o bom combate e como combater. Só para relembrar, né? Estamos na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, onde ele diz assim, versículo 18: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Já tratamos disso no vídeo anterior. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é manter a fé e a boa consciência? É a fé bíblica, a fé cristã. Não é a fé no homem, a fé na instituição, a fé em métodos, mas a fé em Deus. Não é na sua capacidade, não é na força do seu braço, não se estribe, né, como diz Provérbios, no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria e conhecimento, mas manter a fé em Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, Senhor, no Espírito Santo, e firmado nessas palavras, na palavra do Senhor, combater o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque quando abandonamos a boa consciência, queremos lutar de acordo com as nossas próprias armas, fracassamos, naufragamos na fé, que naufragar, que foi o verbo utilizado pelo apóstolo Paulo. Agora capítulo 2, versos 1, né? Antes de tudo, pois, exorto, em primeiro lugar, Timóteo. Como que vamos combater isso? Te exorto, determino a você que você faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Também trabalhamos no último vídeo esse primeiro versículo do capítulo 2. Vamos dar prosseguimento agora, pegando o finalzinho aqui. Em favor, súplica, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Todos. Amigos e inimigos. Pobres e ricos. Plebeus e reis. Cidadãos comuns ou soberanos, por todos os homens, por todas as mulheres, gentios, judeus, gregos, romanos, por todos os povos, por todos os homens, sem distinção alguma, suplicando, orando, intercedendo. Então, antes de tudo, eu te exorto. Paulo está exortando Timóteo, mas ao mesmo tempo está nos exortando através da palavra de Deus que ele recebeu do Espírito Santo, está nos exortando, está determinando, está dando uma ordem de que usemos da prática, não é eventualmente, mas uma prática, algo diário. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens. Todos os homens, homens, ponto final. Quer sejam bons ou maus, quer sejam nossos amigos ou também daqueles que nos perseguem, de acordo com o evangelho que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele prossegue. Todos os homens, Timóteo, Igreja do Senhor Jesus, por todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Mas Paulo, César persegue a igreja, os reis, Pilatos mandou crucificar Jesus, Herodes mandou matar as crianças em Belém, o seu filho mandou matar João Batista. Como pode todos os homens,
todos os homens, quer bons ou maus, todos os reis, quer sejam justos ou injustos, quer sejam honestos ou corruptos, sejam crentes ou iníquos, pelos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Toda autoridade. Daqui a pouco vamos trabalhar um pouco mais a respeito dessa autoridade. Mas, vejam bem, queridos, vamos parar aqui, em favor de todos os reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Muitos falsos profetas, falsos pastores, se utilizam desse versículo para justificar a sua iniquidade, a bajulação que eles fazem com as autoridades municipais, estaduais e federais. E vão lá orar por aqueles homens, abençoá-los em nome de Jesus. Prefeito, governador, presidente, eu vim aqui em nome de Jesus para abençoá-lo. Não é isso que o texto está falando. Não é isso. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Ninguém tem carta branca dada por Deus para abençoar quem está no erro, quem está no pecado. Imaginem vocês, ok? Hipoteticamente, vamos imaginar Moisés lendo o capítulo 2, versículo 2 de 1 Timóteo, né? A favor, orar, suplicar, orar, interceder, com ações de graça em favor dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Imagine vocês, Moisés indo até a casa de Faraó para abençoá-lo. Ó grande Faraó, eu vim aqui em nome do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus a quem eu sirvo, orar e te abençoar. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Não, claro que não. Moisés não foi lá para abençoar Faraó. Ele foi para dizer: deixe o meu povo ir. Transmitir a mensagem de Deus, a mensagem que ele recebeu, a ordem que ele recebeu. Ele foi até Faraó e disse a Faraó: olha, o único Deus a quem eu sirvo, disse para eu vir até aqui e falar com você. Deixe o meu povo ir. Deixe de cometer injustiça, barbaridade, perversidade. Liberte o meu povo. Essa foi a mensagem de Deus e foi o que Moisés fez. Vocês conseguem imaginar o profeta Elias indo até o palácio do rei Acabe, orando e abençoando a ele, o rei, e a sua esposa Jezabel, uma mulher idólatra, feiticeira, que espalhou a idolatria e o culto a Baal por todo Israel, e Elias indo lá para abençoá-los, estando eles em pecado, desvirtuando, não só vivendo no pecado, mas guiando todo o povo de Israel para o pecado. Vocês conseguem imaginar isso? Não, mas o que Elias fez? Elias foi até lá para anunciar a sentença, o juízo da parte de Deus, que não haverá chuva, nem orvalho em Israel. Essa é a palavra de Deus, e Elias foi fiel a Deus. Ele não foi lá para abençoar. Ó rei Acabe, eu vim aqui te abençoar, em nome de Jesus. Não fez isso. Isso é hipocrisia. Não é isso que o texto está falando. Prosseguindo, Natã procurou o rei Davi para bajular, para elogiar, ó grande rei, para enaltecer Davi e o seu reinado, o que ele fez em Israel como rei, como líder, as conquistas, as vitórias, as batalhas que ele conquistou. Ele foi lá para isso? Não. Mas ele foi para denunciar o pecado de Davi, o adultério de Davi, o assassinato de Davi. Foi para repreendê-lo e anunciou o castigo divino.
Aquela criança, fruto do pecado, iria morrer e Davi, a partir daquele dia, não teria mais paz dentro da sua casa. Foi isso que ele fez. Ele não foi lá para abençoar, para orar, para abençoar Davi. Não, não foi para isso, não. Eu não vou nem comentar João Batista e Herodes. Por que João Batista foi morto, foi decapitado? Porque ele orava, ele abençoava Herodes? Não, mas porque ele denunciava o pecado de Herodes. Vocês podem conferir isso em Mateus capítulo 6, dos versos 17 a 29. Nós vemos na Bíblia que os profetas que costumavam profetizar coisas boas e agradáveis aos reis, aos soberanos e também ao povo, geralmente, em contraste com a palavra dos profetas verdadeiros, que traziam alerta, um chamado de arrependimento, né? Esses, na Bíblia, eram chamados de falsos profetas. E Zedequias é um exemplo clássico, dentre muitos outros. Mas Zedequias é um exemplo de um falso profeta que liderava um grupo. Ele era líder, ele não era um profeta solitário como Elias, mas ele tinha um grupo, tinha seus seguidores, tinha seus discípulos. Ele liderava um grupo de profetas. E quem segue falsos profetas serão. Liderava um grupo de profetas, um grupo grande, tá? Prestigiado. Enquanto os profetas de Deus estavam sendo mortos por Jezabel, Zedequias e aqueles que o seguiam, aqueles que faziam parte do seu grupo, estavam guardados e protegidos. Por quê? Eles não confrontavam Acabe. Eles não denunciavam o pecado de Jezabel. Estavam lá sempre profetizando coisas boas. Fechavam os olhos para a realidade. Tudo para ter prestígio com o rei. Vocês podem, e sempre dizia coisas agradáveis para Acabe, sempre profetizando aquilo que Acabe queria ouvir. Vocês podem conferir em 2 Crônicas 18. Então vocês veem que a palavra de Deus não se contradiz. Ele está dizendo para suplicar, orar, interceder, não para abençoar todos os homens. Ninguém pode, repito, ninguém tem carta branca da parte de Deus para abençoar quem está no erro, quem está no pecado. Como que eu vou abençoar quem está no erro, quem está no pecado? Não, eu não tenho esse poder, porque Deus não abençoa. Quem está no erro, quem está no pecado, está debaixo de maldição, e não tem homem sobre a face da terra que tenha essa autoridade de abençoar a quem Deus não abençoa, a quem Deus está amaldiçoando por causa da quebra da sua lei, dos seus mandamentos. Mas esses falsos profetas, eles gostam do poder. O poder, ele é sedutor, eles gostam de estar ali no meio. E quando procuram, né, os governantes, aqueles que estão investidos de autoridade, eles já vão lá cercado ali com seu fotógrafo particular, com seus assistentes, com o celular em punho, para publicar o seu encontro com o prefeito, com o governador, com o presidente da República, com o ministro. E faz aquela oração, né? Impostam a voz, usam de palavras bonitas. Eles pensam que estão lidando com gente ingênua. Por que essas pessoas, verdadeiramente elas não se convertem a Cristo? Porque elas veem falsidade nesses homens. Eles não veem diferença. Esses homens são tão hipócritas quanto eu. São tão hipócritas como todos aqueles que estão ao meu redor me bajulando, me elogiando.
São tão hipócritas, são tão falsos quanto. Eles são pedra de tropeço, eles impedem que os reis e aqueles que estão investidos de autoridade se convertam a Cristo. É complicado. Billy Graham, evangelista famoso do século passado, grandes cruzadas pelo mundo todo, nas décadas de 60 e 70, ele foi convidado. Ele era conselheiro, foi conselheiro de vários presidentes americanos. E os seus encontros eram fotografados ali publicamente pelos jornalistas da época, mas o que ele conversava com os presidentes era porta fechada. Ele aconselhava. Os presidentes ouviam Billy Graham, queriam ser aconselhados por ele. Eu creio que nas portas fechadas ele até orava por esses homens, mas ele não deixava de pregar o evangelho. E a maior prova disso é que Billy Graham era unanimidade nos Estados Unidos. Todos admiravam ele, não só os cristãos evangélicos, mas ele também era admirado até pelos católicos e não cristãos, por causa da sua integridade, por causa da sua postura. E ele foi convidado, então, para vir candidato a presidente da República, porque ele tinha grandes chances de ser eleito. E ele o quê? Recusou, fazendo a famosa declaração: não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser presidente dos Estados Unidos. Ele entendeu que deixar de ser um pastor, deixar de ser um evangelista para ser presidente dos Estados Unidos é se rebaixar, é descer de posto. Que a posição dele como embaixador do reino de Deus, da pátria celestial, era algo muito superior. Ele, como um evangelista, ele tinha acesso a países como a China, como a Rússia, países da Europa, da América do Sul. No Brasil, se não me falha a memória, ele esteve aqui pelo menos 2 vezes no Brasil, pregando no Maracanã, em São Paulo, em Belo Horizonte. Caravanas iam, números de muitas pessoas que se converteram com o seu ministério, mas ele, como presidente dos Estados Unidos, ele já seria, ele deixaria de ser visto como um evangelista, como um cristão, mas como o líder, um presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Mas ele não queria ser o presidente da maior nação do mundo, a maior economia do mundo, o maior poder bélico do mundo. Ele queria ser um embaixador do rei, da pátria celestial. E hoje, quando nós vemos pastores deixando a sua função, e aí é com cada um, mas nós vemos pastores deixando o seu ministério pastoral para ser vereador, para ser prefeito, seja o que for, deputado, senador, seja o que for. No meu entendimento, meu humilde entendimento, cada um sabe de si, está errando. Quer ser político, quer seguir a carreira, então abandone, deixe de ser pastor, porque quando eu pastor, me filio a um partido e me torno candidato daquele partido, eu estou impedindo que as pessoas que têm uma visão política, ideológica diferente da minha, aceitem a Cristo. Não é que eu tenha que ser neutro, eu tenho minhas posições, eu tenho as minhas convicções, e deixo isso bem claro com os meus contatos pessoais e também nas minhas redes sociais. Tem aqueles em que, de maneira nenhuma, Deus me livre, fazer campanha ou votar em determinados candidatos ou partidos, principalmente, esses aí não tem questionamento. Os de esquerda, que apoiam um monte de situações contrárias à palavra de Deus. Mas voltando aqui em 1 Timóteo, estão dizendo, o que ele está dizendo aqui não é para abençoar, é para suplicar, orar, interceder, mas não para abençoar. Você ir lá abençoar o ímpio, na sua impiedade, o corrupto,
na sua corrupção, o adúltero no seu adultério. Não, não é isso que ele está falando. Mas ele diz assim, antes, no versículo, em favor de todos os homens. Mas vocês já perceberam que esses homens, eles só querem, todos os homens eles pulam, eles ignoram, procuram apenas os reis. Pelos reis eles querem orar, querem orar. Hipócritas. Hipócritas. E aí, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Todos os que se encontram investidos de autoridade. Vamos entender esse todos investidos de autoridade. O que é uma autoridade? Você sabia que, por exemplo, um exemplo simplesinho, claro, um motorista de um ônibus, enquanto no exercício da sua profissão, quem é a autoridade dentro do ônibus? É o motorista. Ele tem as suas obrigações, ele tem os seus deveres, não é isso? De prestar um bom serviço para os usuários, para os passageiros. Mas, acho que foi na semana passada, eu assistindo as notícias, eu vi um caso de uma mulher espancando, batendo no motorista, né? Uma mulher batendo num homem, ele apenas se protegia, se defendia, porque se ele revidar, perde a razão, né? Se defendeu. Por quê? Choveu, a rua encheu e ele se recusou a passar com ônibus naquela rua ali com uma corrente de água. A água transbordou, o nível da água estava alto, estava perigoso passar ali. Ele, como autoridade responsável ali pela condução do ônibus e pela segurança dos seus passageiros, falou: não vou atravessar enquanto a água não baixar, vamos aguardar. Ele é uma autoridade, ele já agiu com consciência, mas quantos motoristas imprudentes dirigem em alta velocidade, fazem ultrapassagens que não deveriam? A gente vê com frequência acidentes aí de ônibus que tombam. Se ele entra com esse ônibus na enxurrada da chuva e acontece um acidente, morre gente afogada, quem que ia se responsabilizar por isso? Não era passageiro, era o motorista. O policial, ele é uma autoridade. Você ora pelos policiais, não por um policial específico, mas pelos policiais militares, civis, pelos bombeiros, pelo salva-vida ali da praia, ele é uma autoridade. Se o salva-vida manda você sair da água porque há uma corrente, está em perigo, você tem que obedecer. E se desobedecer, ele pode chamar a polícia e dar voz de prisão, porque ele é uma autoridade. Então são muitos níveis de autoridade. O guarda de trânsito é uma autoridade. O sinal pode estar verde, mas se o policial levantar o braço e mandar o carro parar, é uma autoridade. A sirene dos carros oficiais, policiais, ambulâncias, corpo de bombeiro, é uma autoridade. Mas eu vejo no trânsito quantas pessoas não dão passagem para as ambulâncias, para o carro do bombeiro, para o carro de polícia, não dá passagem. Estão desrespeitando uma autoridade. Nós temos que orar por todos os homens, independente da sua, quer tenha autoridade ou não, todos os homens, mas também por aqueles que têm autoridade, pelos juízes. Temos que orar pela nossa justiça. A justiça brasileira precisa das súplicas, das orações e das intercessões da igreja. Precisa. Você não precisa orar por um juiz especificamente, mas bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Podemos e devemos orar, suplicar, interceder, clamar a Deus por justiça. Talvez você não esteja sofrendo injustiça, mas tem muita gente sofrendo injustiça, sofrendo falsas acusações de crimes. Orem por essas pessoas, todos os homens, pelos reis e aqueles que estão investidos de autoridade. Então, repito,
Vou falar pela terceira vez, não tem ninguém sobre a face da terra que tenha recebido de Deus, né, essa liberação para abençoar. Nós temos a ordenança de suplicar, orar e interceder, mas não de abençoar. Quem abençoa é Deus. Nós podemos orar abençoando aqueles que estão debaixo da obediência da palavra de Deus, mas se estão em rebeldia à palavra de Deus, não tem como abençoar. E, veja bem, olha só, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para quê, irmãos? Olha aqui. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Estamos vivendo dias tranquilos no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades? Estamos vivendo vida tranquila? Não, não, porque talvez não estejamos combatendo o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. A nossa consciência já se corrompeu, já naufragamos na fé e nem nos damos conta, nem percebemos isso. Mas nós temos que, por todos os homens, suplicar, orar, interceder, todos os homens, em favor dos reis e dos que estão investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila. Para que, Paulo? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade, com toda a santidade e respeito. Você quer ser respeitado pelas autoridades? Você quer que as autoridades sejam justas, boas, corretas, íntegras, que desempenhem o papel, a função para a qual elas foram colocadas por Deus nessa função de autoridade? Ore por elas, suplique em favor delas, interceda em favor delas, para que possamos viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que não é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, é a bajulação, é a hipocrisia, é a falsidade. Isso Deus não aceita. Não é aceitável. E não é bom. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O qual deseja, qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos, todos, do humilde, o servo mais humilde até o rei. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Mas como que as autoridades vão chegar ao pleno conhecimento da verdade, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Como que eles vão chegar se aqueles que se aproximam deles são falsos, são hipócritas, são mentirosos? Como que eles vão conhecer a verdade? Impossível! Mas eles vão conhecer a verdade, eles vão saber o que é integridade, o que é verdade, através do verdadeiro, do que combate o bom combate, firmado na fé, mantendo firme a boa consciência. Deus deseja, Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno, não é um conhecimento raso, mas pleno, profundo, conhecimento da verdade. E nas epístolas pastorais, nas epístolas, que Paulo escreveu para Timóteo, Tito, verdade é sinônimo de evangelho. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo encontro.